Fala aí, galera atraídos, beleza? Vocês estão felizes? Todos bem? Espero que sim. Hoje, o vídeo de hoje é um tema muito especial, é um tema muito legal. Mas antes, não se esqueça, se inscreva nesse canal, ative o sininho, curta esse vídeo e compartilhe para o máximo de pessoas que você conseguir, que você conhece, beleza? Roda a vinheta! Galera atraídos, beleza? Mais uma quinta-feira aí no seu YouTube, cara. O tema do vídeo de hoje é consequências. É um tema muito legal para a gente conversar, beleza? E o texto base que a gente vai usar se encontra lá em Atos, capítulo 27, versículo 10 ao 12, tá bom? Que diz o seguinte: homens, estou vendo que daqui para adiante a nossa viagem será perigosa. Haverá grandes prejuízos, não somente com o navio e com a sua carga, mas também haverá perdas de vida. Mas o oficial romano tinha mais confiança no capitão e no dono do navio do que em Paulo. O porto não era bom para passar o inverno, por isso a maioria achava que devíamos sair dali e tentar chegar a Fênix. Essa cidade é um porto de Creta que tem um lado para sudoeste e o outro para noroeste, e eles achavam que poderíamos passar o inverno ali. Bom, o que tem a ver essa passagem com consequências? Primeira coisa, a gente precisa entender o contexto aonde que Paulo estava. De uma forma bem resumida, Paulo ele tinha sido preso e ele, lá em Jerusalém, ele foi apelando às instâncias do Império Romano até ser julgado pelo próprio imperador. Porque Paulo, ele tinha ciência que se ele fosse julgado pela lei de Jerusalém, a sinagoga ali, ele seria morto e não seria por uma condenação justa. O pessoal de lá estava bem violento com ele, né? Pelo evangelho que era pregado. Então Paulo, ele vai apelando para as instâncias que vai resultar a ida dele para até a cidade de Roma, certo? E Paulo, ele foi pego e foi um centurião, um soldado romano, um capitão romano, e escoltou Paulo e outros prisioneiros, certo? E foi levado até a Roma. Mas chega um momento da viagem que Paulo ele recebe uma visão de Deus e Deus mostra que aquela viagem não ia ser tranquila daquela maneira que os soldados, que os capitães queriam que fosse. Então Paulo ele tem uma visão e Deus fala isso para ele, e ele chega no outro dia e fala: olha, vai acontecer percas, não só de coisas físicas, não só de coisas de materiais, mas de vidas também. Então seria legal se a gente ficasse aqui. Mas como Paulo ele estava na situação de prisioneiro e ele não tinha influência e ninguém iria ouvir ele, os soldados confiam mais no capitão do navio do que em Paulo, por óbvia motivações dos soldados fizerem isso. E eles saem dali e vão ancorar, com a intenção de ancorar esse barco em outro porto. E nesse meio do caminho começa a ter um redemoinho, uma ventania de tudo quanto é canto, e começa a balançar o barco, uma chuva, uma tempestade que dura dias, e eles não conseguiam ver nada. Há estudos, há relatos na própria Bíblia que fala que não conseguia nem ver se estava sol, se estava nublado, se estava noite, de tanta chuva que foi acometido aquele navio. E com tudo isso, o navio ele foi arrastado para um outro lugar, para um outro destino que não era aquele que eles estavam esperando. E o navio ele chega e os capitães eles começam a ver que estão próximos de algum lugar, e o navio bate aí na ilha de Malta, né? Hoje conhecida como Ilha de São Paulo, lá em Malta, mesmo um país lá da Europa. E chegam nesse lugar. E aí a história continua. Paulo ele prega o evangelho. A Bíblia mesmo fala que eles foram recebidos de uma maneira extraordinária, como se fossem deuses, enfim. E isso acontece, a história vai continuando e Paulo pregando o evangelho. Mas o vídeo de hoje é sobre consequência e o que tudo isso tem a ver com consequência. Bom, vamos lá. Consequência, ela é uma reação de ações que nós tomamos. Então, toda ação ela possui uma
reação. E essas reações são consequências dos atos que nós tomamos. O ato dessa passagem foi os capitães ouvirem mais, os soldados ouvirem mais os capitães do que Paulo. Então eles não dão atenção para que Paulo ele fala, olha, por esse caminho, esse plano não vai ser legal. E o que acontece? O vento acomete eles, a chuva, a tempestade, aquele tornado envolta o barco e acaba resultando em ferimentos, em danos. E essa é a consequência de não ouvir aquilo que Paulo ele estava falando. É uma coisa que nós precisamos prestar muita atenção nas nossas vidas. Cara, consequência, ninguém foge. Consequência, a lei do retorno, como talvez você já ouviu, isso ninguém foge, disso ninguém foge, cara, pode ser o que for, ninguém foge. Você pode estar dentro da igreja, fora da igreja, ser bonzinho, ser o que for, as consequências acontecem nas nossas vidas, e isso aconteceu nesse episódio. Por quê? Porque não ouviram o que Paulo ele tinha dito, e acometeram tudo aquilo, e não foi para Roma. Existem duas coisas que a gente precisa aprender com as consequências. Talvez você está passando por uma consequência de coisas ruins que você fez. E isso está te afligindo. Ou talvez você está passando por essa consequência, mas ainda você não entendeu que isso é uma consequência de algum ato que você fez. E hoje, Deus ele tem uma palavra para você. As consequências elas chegam, mas há maneiras diferentes de nós aprendermos com essa consequência. Primeiro ponto que a gente precisa aprender é não buscar a consequência ruim. Como assim? É não buscar aquilo que vai acometer em um problema. Vamos lá. Se os capitães tivessem ouvido Paulo, o tornado ia acontecer, a chuva ia acontecer, mas eles não estariam no meio daquilo. Se eles tivessem ouvido Paulo, estaria acontecendo. O mundo natural, a natureza estaria fazendo tudo aquilo, mas eles não estariam sofrendo com aquilo que estava acometendo. Então, o perigo de morte, os danos materiais, os físicos, o que seja, não teria ocorrido. Tá, mas agora vamos lá. Eles já não ouviram Paulo. Eles não ouviram a primeira coisa que vai resultar em consequências boas. Eles não ouviram isso. As consequências elas vão determinar através das nossas ações. Então você pode falar, Gabriel, eu já tomei a decisão, já fiz, não consultei a Deus, eu não pensei direito nisso, no que poderia dar de consequência, e fiz. E estou no meio dessas consequências e ela está aparecendo essa chuva forte, está balançando meu barco, está fazendo tudo isso. Bom, o que Deus ele ensina é que em meio a essas consequências, em meio a tudo isso que está ocorrendo na sua vida, você primeiro precisa reconhecer que você tomou uma atitude errada, que você tomou uma ação errada, sem o direcionamento de Deus. Segundo, cara, você precisa dobrar o seu joelho, orar, pedir perdão, porque a partir do momento que há o perdão de Deus, as coisas elas começam a mudar. As consequências você vai passar, mas a maneira que você vai passar as consequências são diferentes. Como assim? Você vai passar com Deus, entendendo o porquê está acontecendo, e Ele vai te assegurar, Ele vai segurar na sua mão e vai passar junto com você essa consequência. Mesmo que foi uma ação sua, essa consequência, você reconhecendo que a sua ação não foi correta, essa consequência vai ser com Deus. Ele não vai te isentar da consequência, mas Ele vai passar junto com você. Bom, depois que você ouviu tudo isso, você viu tudo isso, como que você vai colocar isso em prática? É uma coisa que eu estava falando agora há pouco. Você primeiro precisa evitar as consequências ruins. É o primeiro ato que precisa acontecer. Como que você evita isso? Tendo um relacionamento com Deus e ouvindo a voz dele. Uma coisa que é muito interessante a gente abrir um parênteses com isso, é que você não vai ouvir a voz de Deus como você está me ouvindo. Você não vai ouvir a voz de Deus como você conversa com um amigo físico. Você não vai ouvir dessa maneira. Deus ele fala no interior de você e ele testifica no seu espírito. Então você precisa estar atento a isso e sensível a isso. Então, primeira coisa, você precisa ter esse relacionamento com Deus, ouvir a vontade dele, ouvir o que ele quer para a sua vida. Beleza? Só que você não fez isso. Você passou por essa parte,
você não seguiu nenhum conselho de Deus e está no meio dessa crise, no meio dessa consequência que está acabando com a sua vida. O que você precisa fazer? Você precisa pedir perdão para Deus, entender que Ele é Senhor sobre a sua vida, Ele toma as decisões por você e a partir daí, como eu disse, as consequências elas não vão sumir, elas vão continuar, mas você vai começar a passar essas consequências com Deus ao seu lado, Ele te sustentando e a consequência não vai ser para sofrimento, mas sim para ensinamento. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que Deus tenha falado ao seu coração, espero que você tenha gostado e entendido. Evite consequências ruins, mas se a consequência chegou, peça para Deus o auxílio, beleza? Então eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ative o sininho, beleza? Até a próxima!